pessoal, tudo bem? A ideia hoje é a gente falar um pouco a respeito de seleção de canais. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente for selecionar os nossos canais de venda, os nossos canais de distribuição, é entender qual que é o nosso segmento de mercado que nós vamos atender. Quem são os nossos prospects, os nossos clientes, né? Pode ser o consumidor final, e aí nós chamamos os negócios de B2C, pode ser outras empresas, que aí é o B2B, né? Business to business ou business to consumer. Uma outra questão muito importante para a gente entender é a geografia. Se eu vou atender uma cidade, um bairro, se eu vou atender várias cidades, um estado, se eu vou atender inclusive outros países. E aí, quando a gente está falando de outros países, nós estamos falando até de outros estados, por exemplo, no Brasil, existem algumas questões culturais que são extremamente importantes para que a gente tome cuidado, porque, por exemplo, a forma que um colombiano compra é diferente da forma de um americano, que é diferente da forma do brasileiro. A forma de um mineiro comprar é diferente de um paulista, que é diferente de um carioca e de um baiano. Então, essas diferenças culturais, elas são extremamente relevantes. Um outro aspecto importante é o tipo de produto que eu tenho para vender. Se é um produto de bem de consumo rápido, se é um produto de conveniência, se é um produto de emergência, se é um produto de compra comparada, especialidades, se eu tenho serviços para oferecer. Então, dependendo para quem você vende e dependendo o que você vende, os canais e os processos deverão ser muito bem estabelecidos, sempre visando atender o comportamento de compra do mercado-alvo. E não é a gente querer estruturar os nossos processos como nós queremos vender, mas sim estruturar os nossos processos como o cliente quer comprar. E aí existem algumas estratégias de distribuição interessantes. A primeira é a distribuição intensiva, que deve ser usada para produtos de baixo valor. Por exemplo, eu vender bala. Eu tenho que colocar bala no maior número de pontos de vendas possível, com uma alta frequência de visita aos clientes, porque terá uma alta frequência de compra. O outro já é um produto de compra comparada com outro, então é recomendado já uma distribuição seletiva. Por exemplo, vender uma televisão, vender um celular, para colocar em todos os pontos de venda. Então eu já seleciono quais são os pontos de vendas que eu vou estruturar isso. Agora, o outro já é aquele produto que requer um esforço especializado de venda. Em alguns casos, eu tenho até que ter investimento em estoque, instalações específicas para vender. Então, num caso desse, serviço, por exemplo, ele necessita às vezes muito disso, de pessoas especializadas para vender determinado serviço. Então a gente está falando já de uma distribuição exclusiva, porque a exclusividade vai garantir um apoio adequado ao produto que você tem, né, determinando tanto a imagem de maior valor ou até de luxo a respeito do seu produto e do posicionamento da sua marca. Quando a gente escolhe canais, é importante que os canais tenham em mente que eles têm outros papéis e não somente vender. Eles têm que entender e colaborar no processo de compras do cliente. Eles têm que ajudar a aumentar o valor da sua marca, o valor da marca do seu produto. Eles têm que solidificar o posicionamento da sua marca. Eles têm que fazer parte do processo de vendas da empresa, né? Eles não são apenas revendedores. Eles devem recolher também informações constantes do mercado e repassar para a empresa, para que ela possa melhorar os seus produtos, seus serviços, o seu preço, a sua comunicação. E tem que tomar muito cuidado com a reputação, né? Porque esses canais, principalmente terceirizados, eles não podem afetar a marca da empresa e nem do produto. Então, a gestão de canais, ela é um grande desafio dentro das empresas. Então, para que a gente possa vender mais, para que a gente possa agregar mais valor ao produto e oferecer o melhor custo-benefício, a gente precisa ter equipes preparadas para ter uma boa gestão dos nossos canais de distribuição e canais de venda. Espero que eu tenha ajudado, né, vocês a dar mais um passo no desenvolvimento das estratégias de venda, tá ok? Um abraço e até mais.